Bom dia, pessoal. Como é que tá o som? Como é que foram na avaliação? Alô? O som continua bom, pessoal? Continua bom sim, professor. Como é que foi na prova, Giovanni? Olha, professor, acho que a gente tem que conversar um pouco depois sobre essa prova aí. Mas o que que houve? Assim como na primeira prova, acredito que não somente eu, mas a gente teve que entregar a prova correndo, cara, porque 2 horas para fazer a prova foi pouco. Foi, A primeira prova foi a mesma coisa, a gente fez a mas prova na assim, verdade, correr. só um instantinho, deixa eu só falar, mas na verdade foram 3 horas, né? Começou às Não, 10, sim, acabou 1 hora. meio de 40, né? Era o prazo de É, entrega. mas eu aceitei até as 13 horas, né? Até 13 um pouquinho. Ah, não, mas mesmo assim, o horário estabelecido era meio de 40 e eu entreguei meio de 40. Mas mesmo Uhum. assim, eu acredito que o tamanho da prova e as exigências que tinha para fazer, sei lá, na minha opinião, ainda foi pouco tempo. Sim, sim. Lembra que eu comentei com vocês que que na verdade esse capítulo ele é um pouquinho mais chato. Eu concordo. Estatisticamente eu sempre acompanho, eu sempre aviso. Ele é um pouco mais teórico. Talvez precisa um pouquinho mais de raciocínio teórico. Isso pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, né? Mas vamos administrando, né? Vamos ver. Não precisa ninguém estar tirando 10, né? 5,75, eu sempre digo, tá bom, né? Mas assim, ó, Ah, em termos de, observe, em termos assim de dificuldade, não teve nem absolutamente nenhuma pegadinha, ao meu modo de ver, né? Quer dizer, na verdade a gente aplicou tudo aquilo que a gente conversou, discutiu e eu pedi, não teve nada anormal, assim, né? Talvez o tempo seja um pouco discutível, né? Um pouquinho por causa do capítulo, etc. Um pouquinho mais de dificuldade de conta, mas isso eu, não vai estragar o. Sim, o professor, a gente tinha comentado que a prova poderia ser feita em 2 horas tranquilamente, mas eu acho que nem se desse 3 horas daria para fazer tudo, entregar, tipo, numa boa, assim. sério? Eu, eu consegui fazer ela toda, mas Uhum. não. Mesmo assim, entreguei meio às Sei. pressas. Vamos, vamos então, é assim, né? É o chamado, uma expressão chique, né? Trade-off.
que é trade-off? É uma compensação. Então eu vou ver se eu... Vamos ver como é... Então vou dar uma corrigida assim um pouquinho mais de leve, né? Considerar mais um ponto, mais um pouquinho, né? Então é assim, a vida é assim. Vocês viram como é que foi. Talvez eu não seja tão rígido na correção. Bom, nunca fui também, né? Não tem nem muito... Eu sempre considerei tudo. Por isso que eu não corrigi a prova, realmente. Nós estamos lá no mestrado e no doutorado um processo de seleção, né? Então, como eu estou igualzinho a vocês, assim, eu também estou na coordenação do PENAP, tem um processo de seleção de professores, então a gente tem que ler edital. Estou igual a vocês, assim, atucanado. Mas eu não quero chegar e corrigir de qualquer maneira. Tem que fazer com calma, considerar aquilo que eu sempre levo em conta vocês. Eu considero vocês, então a gente pode ver da última vez, eu considerei, eu levei em conta o raciocínio, etc. Tal. Então vamos juntos chegar lá, não vamos ser, como é que se diz? Foice, né? Cortar a foice, nada disso. A ideia é tentar ensinar, passar uma informação, não é uma prova que vai tirar. Então, se vocês tiverem uma noção boa, fizeram uma conta mais ou menos, tiver entre 6 e 8, né, a gente vai. Tem que ter um mínimo de informação, né? Assim, um mínimo de conteúdo. Então, o resto a gente vai administrando aí. Professor. Sim. Até o Giovanni já tinha passado no WhatsApp aqui que o professor estava Dá para aumentar um pouquinho o teu som, falar um pouquinho mais alto, Lucas? Eu estou com dificuldade. Melhorou? Opa, excelente agora. Né, que estava um pouquinho longe mesmo. Uhum. O Giovanni já me passou ali que o professor tinha puxado esse assunto da avaliação, mas eu não estava conseguindo logar aqui no Moodle. Não cheguei a tempo. Não sei se o que eu vou falar já foi falado. Não, mas pode falar. Mas, sinceramente, eu fiquei bem frustrado nessa prova. Como o professor pode ter percebido pelas várias perguntas que eu fiz aqui pelo BBB, realmente com os dados que o professor forneceu, os meus cálculos não estavam fechando como deveriam. E o professor vai ver na hora da correção, nos meus cálculos. E realmente eu revisei mais de 5 vezes e realmente não cheguei no resultado que acredito que era, por exemplo, do Miller e Modigliani. Acredito que a proposta do professor na prova era que o valor da empresa na situação atual fosse maior do que a proposta no VAC mínimo. Não necessariamente, não necessariamente. Até vou explicar isso para todos, né? Na verdade, lembra que tem o nosso conteúdo, que o nosso conteúdo lá, até hoje, ele é inconclusivo, né? Estrutura de capital, ele é inconclusivo. Então, tem uma teoria convencional, que tem o seu modelo, tem a teoria do Miller e Modigliani, que ele, em termos matemáticos, em termos dentro das condições dele, dentro do modelo dele, o que ele fala é tudo certo. Eu dei um exemplo para vocês, não sei se talvez seja o teu caso, porque elas são diferentes, mas teve um caso que é o seguinte, que na prática, ele quis provar que dizendo o seguinte: eu mesmo com um passivo oneroso maior, eu consigo valorar a empresa. Tudo bem, dentro das condições dele, dentro do modelo dele, tudo bem. Mas nós vivemos num mundo prático. E isso aí é que eu quero mostrar para vocês. Então, no teu caso, caiu esse, talvez, né? Eu dei uma informação... No meu caso, um passivo oneroso menor, o valor da empresa dava maior. Sim, mas lembra o seguinte, uma outra coisa, sabe qual é o calcanhar de Aquiles do Miller e Modigliani? É o imposto de renda. Então eu dei se tu pegares
aquela tua condição e calcular o mesmo imposto de renda para as duas, fecha a teoria dele. Agora é o seguinte, se eu tiver uma empresa com uma estrutura daquela, cujo meu imposto de renda na prática, eu caio numa alíquota de 35%, não é verdade? Eu apliquei a fórmula dele, nós aplicamos a fórmula dele, seguimos o ritual dele, mas o que aponta é uma outra informação. Então, dentro da teoria, dentro da fórmula dele, então é onde que tem o maior valor. E a teoria dele tem bastante críticas na prática. Tanto é verdade, só para terminar, para não me alongar muito, ele quando começou a teoria dele, ele começou, imagina, sem imposto de renda, lembra lá no nosso slide? Sem imposto de renda. Aí houve uma pressão bastante grande da comunidade acadêmica, dos profissionais, disseram, não existe isso. E aí ele disse, bom, então tá, ele foi lá, refez um ano depois, aplicou o novo e disse, não, então não é constante, ele é constante de forma declinável, o que a gente tem que aproveitar é o benefício fiscal. Então o imposto de renda tem uma influência muito grande na teoria dele. Então é o seguinte, e ali prova, quer dizer que é o seguinte, eu não posso, é isso que outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é muito mais do que teoria. O meu primeiro slide eu fiz questão de botar que finanças é a arte e a ciência. Então é o seguinte, essa arte, eu disse, bati bastante com vocês, vem batendo, é a vida prática da gente. Então quando eu pego esse modelo e vou botar na vida prática, ele não pode não dizer a verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então aquela informação ali, a gente não pode levar a sério, lembra que eu falo em todos os meus slides, tem muito cuidado de levar a sério esses modelos. Esses modelos, eles têm que ser utilizados, mas com muita cautela, porque quando eu boto uma atividade prática, eu vou no dia a dia, e eles podem não espelhar. Tanto é que na teoria dele ele diz que não, do Miller e Modigliani, eu não concordo que tenha um VAC mínimo, ou não. Ele fala assim, ou não sei. Então e hoje esse capítulo é inconclusivo, então fiquem tranquilos, não é pegadinha, porque se uma pessoa não discutisse, o François, o teu raciocínio eu entendo, está muito legal, e é isso que está. Se uma pessoa não fosse assim, num voo cego, simplesmente calculasse a fórmula e decidisse pela fórmula, está resolvido o problema. Tu foste um pouco mais além. Tu está dizendo, poxa, professor, mas ele está querendo provar e agora foi inconsistente. É isso mesmo. Que bom que aconteceu isso. Só para não entrar em outro assunto e eu acabar tendo que voltar. Isso, chega mais pertinho. Isso. Ah, tá, desculpa. Tá. Eu entendo que o professor, quando o professor diz, não, tu pode verificar o cálculo usando o mesmo imposto de renda para as duas situações, no Miller e Modigliani. Sim. Só que eu fiz, e mesmo assim, o VAC mínimo ainda estava dando um valor. Não, eu refiz. Eu vou ver contigo. Eu refiz ontem, tá? Se utilizar o mesmo VAC da empresa para no VAC mínimo, em vez de usar o 35, 30, não sei, usar o 42, aí se garante. Eu calculei. Vamos calcular outra vez, porque acho que deve ter te enganado. Eu calculei e exatamente. Tanto essa é a posição. Eu refiz isso e disse, bom, se tiver o mesmo imposto de renda, tudo bem. Lembro uma coisa, quem é que diz que a empresa, o qual eu apresentei, que só tem um ano, tem sempre aquele imposto de renda? Então pode ser que a empresa ela tem um intervalo de imposto de renda. Um ano pode ser 40, outro pode ser um pouquinho menos, não pode ser tão grande isso aí. Mas pode refazer o cálculo ali, eu refiz, se acontecer, tanto é que essa é a teoria dele. Se todas as variáveis eu considerar a mesma coisa, o que vai influenciar é o passivo oneroso. Sim, é verdade.
vamos refazer lá depois, né? Mas eu também fiz e deu diferente. Eles estão muito próximos ali. Quando o professor corrigir a prova e soltar, acredito que o professor vai soltar os gabaritos. Sim. Aí eu quero verificar, porque realmente o meu não dá. O meu VAC mínimo passivo oneroso é maior que a situação atual e a teoria do Miller-Modigliani diz que na minha situação esse passivo oneroso do VAC mínimo dá o maior valor de empresa. Não, eu calculei ontem. Vamos ver depois. Isso aí depois eu e tu discutimos aí em particular. Okay. Mas não é. Eu até fiz ontem e tá diferente. O da empresa, o VAC mínimo, ele se torna dentro daqueles modelos da teoria dele. Mas a pergunta que eu estou fazendo é naquela situação da pesquisa. Qual que é? Então a gente tem que responder aquela situação. Agora, se depois a gente discute, porque a teoria é assim, assado, isso aí tem uma discussão longa. Eu até, não sei se o professor lembra, mas no dia da prova eu estava bem preocupado, porque até o que a Yasmin ditou ali no chat é o que eu esperava também. Eu esperava que a prova fosse seguir os modelos que a gente viu nos exercícios propostos pelo professor. Não, mas peraí, só um instantinho. O modelo foi seguido. Tu estás interpretando a teoria. A fórmula foi aplicar, era para pegar as informações e aplicar na fórmula do Miller-Modigliani. Ali ela contradiz, mas o que foi pedido é a aplicação como está ali. Então, o que nós estamos discutindo é se essa teoria é válida assim, se ele comprova o que ele foi dito ou não. Mas a conta não foi alterada. Era para pegar, eu dei as fórmulas, era para dei a situação A, dei a situação B, aplica os valores na situação A, aplica na situação B e decide. Foi isso que eu disse para vocês. Isso não mudou nada. Se a teoria se contradiz, é um outro papo. Tá, peraí. Deixa eu botar a situação para ver a resposta do professor, ver se eu que não estou me confundindo. A estrutura de capital da empresa é 20% de passivo oneroso. E a situação do VAC mínimo é 60% de passivo oneroso. Desculpa. Qual que daria maior valor de empresa na teoria do MM? Por isso que eu te digo, o que eu estava fazendo, eu pensei que a tua conta fosse outra prova. Isso aí, então essa já é uma outra prova. Tá, não, porque eu já tá. Não, é que eu estou falando. Eu vou comentar exatamente o que eu comentei com o Giovanni ontem, tá? A tua é de quanto? A tua é de quanto? É de 20 e quanto? 20, 80 atual e 60 e 40 o VAC mínimo. Tá, não, tudo bem. Eu estava vendo uma outra prova que era 30 e 70. Não, 30 e 70 ou 45. Por isso que eu fiz só num cálculo. Depois eu faço nessa tua. Sim, o que tem? Porque assim, a minha questão eu fiz todos os exercícios, tirei dúvidas com o professor, fiz como se diz, o Japa 4. Aí chegou na hora da prova e o resultado o modo que os exercícios foram seguindo não seguia nenhum, não é que não seguia nenhum, não seguia o modelo das teorias, ele não seguia a estrutura, também, os resultados, por exemplo, nenhum exercício que o professor deu por exemplo, se contradiz a teoria do Miller-Modigliani, não se confirmou. Pois é, cara, mas assim, isso aí eu peguei dados, eu fui buscando dados aleatórios. Vocês têm que entender o seguinte, eu digo assim, como é que tu podes levar, Lucas, para a vida prática,
Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o modelo que ele criou. Quando chega na vida prática, aí tu vai dizer, não, isso aqui, aí tu vais aplicar cegamente? Não. Entendo. Então, isso aí é para te levares, é para tu levantares, olha só, para levantar como um aprendizado. É uma coisa que dificilmente, desculpa a modéstia, alguns professores entram nesse detalhe. A vida é a vida que a gente tem. E olha só, em nenhum... todo exercício que nós fizemos não mudou, a estrutura não mudou nada. Se tu não pondera se a teoria está certa, se está errada, se tu cegamente usar o roteiro que eu disse que eu coloquei nos exercícios e calculei, tu tens como decidir tranquilo. Não mudou conta, não mudou nada. Tu estás ponderando uma questão, um raciocínio, que eu concordo contigo, se a teoria está certa ou não. Mas eu quero dizer para ti, ela não está certa. Ela não é adaptável à vida prática. Não necessariamente adaptável à vida prática. E agora, pessoal? Agora voltou. Voltou? Deixa eu botar aqui a câmera também. Bom, é o seguinte, vamos... Deixa eu voltar ali meu raciocínio, professor, desculpa. Sim, pode falar. Eu entendo o raciocínio do professor e concordo, tanto é que eu estou questionando
questionando os resultados. Uhum. Eu não tô, claro, a função do professor corrigir a prova e dizer se eu tô certo e tô errado. E Uhum. vou aceitar se eu estiver errado. Mas, principalmente nessa prova que realmente eu não consegui, acho que não consegui ir bem, Uhum. eu queria que o Calma, professor calma. me O, mostrasse o, o, o Fran, que que, o o que François, que eu François, fui, o que que eu errei, entendeu? tá, claro. O François, não fica, como tu diz, ansioso. Calma, vamos ver. Ah, mas isso é Lembrando, inevitável. calma, calma. Eu digo assim, ó. Sofrer por antecipação é a minha Não, especialidade. mas calma. Assim, ó. Vamos ser justos em ambas as partes. Vocês não podem criticar quem que falou? Acho que foi puxa, que disse que é o seguinte: se vocês pegarem os exercícios, o exercício da prova que eu dei para vocês foi muito mais fácil do que os exercícios que eu fiz de outras provas de outra turma. Não tem assim, ó, mas isso aqui não foi dado, essa estrutura não foi dada. Isso vocês, vamos ser justos. O que eu concordo, que isso já é que eu falei para vocês que essa teoria ela é um pouco mais rebuscada. E isso, por mais que a gente estude, vocês pegaram isso um semestre ou, sei lá, um mês. Isso tem muita discussão, tem muita. Então, aí a conta não é difícil. O problema é o entendimento. Mas eu avisei para vocês e eu tenho uma estatística. O que eu vou ser justo com vocês? Prevendo isso, porque vocês estão iniciando agora, o que eu vou tentar fazer? Como eu sempre fiz, olhar o processo e não ir nos resultados. Ver o que vocês pensaram e vou dizer ponto a por isso que eu não corrigi agora, pontapé aonde que tem o engano, etc. Nada. Então, não sofram por antecipação. Não queiram também, desculpa falar, não queiram tirar 10. Queiram entender e vamos tentar passar. Assim, aproveitar o conteúdo suficiente para ir para frente. Isso que, esse negócio de 10, a gente compara com o pessoal da engenharia, uma pessoa que tira 7 na engenharia, ela é um gênio. Aqui no nosso, chove 10 a qualquer momento, lá para tirar um 10 é difícil. Então, sabe, os valores são diferentes, então calma, vamos aguardar, vamos ver, tenho certeza que nós vamos sair bem. Obviamente que a nota é um pouquinho mais baixa um pouquinho, por falta de entendimento, é assim. Mas isso não vai haver prejuízo. Eu tenho bastante certeza que não vai haver prejuízo do nosso. Vocês estão aproveitando bem, principalmente tem um grupo de pessoas aí que estão dando show de bola. Né? Espero que os outros também acompanhem. Deixa eu voltar a gravar aqui, eu acho que não sei se está gravando aqui o. Está gravando ainda. Deixa eu ver se lá no. Acho que no meu também, lá também está gravando no OBS. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Tá. Então é assim, pessoal. É assim. Olha, eu digo para vocês assim que tem um grupo bastante interessante aí, que está muito bem. Eu também vou ajudar vocês. Eu também vou entendendo que é a primeira vez, tudo não. Vocês podem perguntar meu histórico antigamente. Meu negócio é ensinar. Agora, vamos participar. Cada um tem que ter um pouquinho de esforço, né? 50% de cada um, né? Uhum. Bom, vamos lá. Eu vou. Sim. Quem que fala? Posso te fazer só um pedido? Pode. Agora, para fazer essa prova, esses exercícios, na resolução, tinha exercício que não tinha a nota explicativa no enunciado e só tinha lá na resolução. Então, isso certo. acabou, pelo menos para mim, confundindo bastante. Se o professor puder dar uma melhorada nesse ponto, por favor, vai ajudar um pouco, porque para mim foi bem confuso, porque tinha hora que eu ia tentar resolver, não conseguia. Aí lá na solução tinha as explicativas e tinha coisa que tinha na solução que não tinha anunciado além disso também, mas... Sim. Válido teu processamento, concordo.
Foram muitos exercícios e entendo, eu vou tentar caprichar mais. Concordo, isso é válido, 100% válido. Concordo contigo. Professor, Oi, Yasmin. bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá me ouvindo dessa vez? Por enquanto estou no início, sempre dá, né? Ah, tá. Tá bom. Que bom. A minha única dúvida, assim, com relação à prova, uma coisa que eu fiquei bem em dúvida durante a realização da prova é que aqueles valores de taxa de risco do Brasil, da inflação Brasil e Estados Unidos, eu usei os valores que estavam sempre disponíveis nos exercícios, sabe? Mas eu não sei se... Eu, pelo menos, não consegui achar ali na prova os valores para a prova, né? Para o exercício da prova. Daí eu usei o que a gente normalmente utilizava, mas só queria saber se isso estava correto mesmo. Olha, Yasmin, eu vou pelo teu raciocínio, tá? Eu vou agora, mas não devia acontecer isso. Lembra que eu disse para vocês que o dos exercícios é que eu, para poder agilizar e dar conta do recado com vocês, eu pego exercícios e provas anteriores para vocês darem uma olhadinha. Mas eu disse para vocês que a gente tem uma tabelinha e o nosso padrão é aquele. Quando eu não der nenhum tipo de informação, a gente combinou que tinha que ser aquelas tabelinhas ali que a gente colocou. Né? Então tinha que ser aqueles 2,5, aqueles 4,5, aquele negócio, etc. Tal. Então... tá. Que eu usei 2,5. São os que são sempre utilizados nos exercícios? Sim, não, assim, ó. Quando eu der exercícios anteriores, se eu tiver que reformular na situação da tabelinha nossa, a gente não acaba o semestre, certo? Então, aquilo ali está lá escrito. Mas eu digo para vocês, o nosso padrão das avaliações é aquele quadrinho que eu passei para vocês, que tem todos os dados ali. Aquilo que está valendo. Por exemplo, eu aliviei para vocês que nas outras turmas eu não dava o beta. Eu dava uma lista de empresas dizendo o setor e a pessoa, então eu indicava a empresa de autoviação catarinense, transportes. A pessoa eu não dizia o beta. A pessoa tinha que ir lá, olhar na minha lista e pegar. Hoje eu estou dando beta para facilitar um pouquinho. Por que eu faço aquilo? É para sacanear, para passar perna no aluno? Não. É que quando a gente for pedir, tu entra numa empresa, entra lá na empresa, Casas da Água. Ah, professor, qual é o beta? Vai pedir para o gerente o beta? Não, tem que ir lá buscar na internet o setor e buscar o beta que eles divulgam. Entendeu? Então, é esse esforço que a gente faz para colocar. Bom, mas se por acaso alguém se enganou e pegou do exercício, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma descontada, mas eu vou levar em consideração mais o raciocínio, tá certo? Eu vou ter que ver mais um problema, eu vou ter que recalcular tudo porque mudou para ver se o que foi feito está certo. Olha só o trabalho que dá, né? Mas mesmo assim ainda vou considerar o raciocínio. Claro que não vou dar 100% da questão, vou dar 80%, aí eu vou ver qual é o nível de engano ali. Porque se a pessoa enganou aquilo ali, não é isso, que eu sempre penso que não vai prejudicar. É bom alertar, é bom, né? Como uma vez eu tirei alguns décimos ali do François. François botou a fórmula certa, mas na hora de buscar eu não posso corrigir 100%. Embora eu aliviei, considerei a metade daquele subitem ali, então é assim que eu vou fazendo com vocês. Tá. Mas aí então vai ser considerada aqueles o que está no slide, né? Mas eu acho que acabou que foi isso que eu considerei, que é 2,5% ali dos Estados Unidos, sim, a taxa livre de risco, o retorno 8%, a inflação nos Estados Unidos 2%, Brasil 4% e o risco Brasil 3%. É isso aí. Esse é o que estava na tabelinha. Mas vamos supor que uma pessoa pegou do exercício, sabe, Yasmin? Eu vou dar uma olhada ali, e se ela errou só naquilo, eu não vou dar a questão correta 100%. Mas eu vou... É isso que eu digo, aí vai ter a minha participação de ajudar que eu entenda como houve um engano, etc. Vai ter uma depreciação? Vai. Pequena? Vai, mas o que tu fizeste ali, os valores, são esses valores que estão registrados. Então, tá? A
A princípio, todos os exercícios foram usados esses valores, menos um, que a inflação do Brasil foi usado 4,5 ao invés de 4. Perfeito. Então, acredito que isso. Nessa questão não vai houve ter problema. Isso, mas é bom falar, né, para a gente deixar claro que é a nossa tabelinha. Como a gente vai ter umas tabelinhas aí para frente e a gente vai utilizar. Mas é isso aí, pessoal. Eu quero dizer para vocês que vocês estão bem. Sinceramente, vocês estão bem. Por incrível... Não vou dizer essa palavra. Mas eu digo assim, quando eu dava aula presencial, a média da turma era muito mais baixa. Vocês tiveram uma média de 7,8, 9, teve 8 tipos de 10. Foi muito bom. No tempo dos últimos 10 anos que eu fiz, eu vou pedir para dar aula sempre remota. Porque me parece que estão entendendo mais, eu não sei. Mas eu digo assim, presencial, eu fazia um tipo de prova, eu estava junto lá, porque não precisava fazer outras, mas o entendimento era, e eu explicava e distribuchava todo, explicando pessoalmente, e o nível era, talvez eu acho que eu presencial sou mais antipático, não sei. Bom, mas é assim, legal, a gente conversou, vamos tocar mais um pouquinho, né? Vou levar em consideração, assim como eu levei em consideração a primeira prova, que é mais fácil. Ah, certo. Acho que legal, cara. Não, eu acho que bom. Vocês sabem que eu vou até fazer o seguinte, quando a gente voltar a aulas presenciais, né? Eu vou ver se eu consigo gravar também. Me parece que essa informação aí é positiva, né? Às vezes que não pode dar aula, ou pode olhar mais vezes, ou com calma, eu acho que pode ser um fator sim, da pessoa poder olhar, rever, né? Eu acho que é isso, pode ser, eu concordo, eu 100%. Então tá, eu quero dizer para vocês que esse capítulo é um capítulo mais light. Né? Nós temos 2 capítulos aí, temos esse de avaliação de empresas e análise de investimentos. Como análise de investimentos vocês já tiveram em matemática financeira, eu tive pensando para a gente não afogar vocês, o que eu fiz? Eu vou dar 100% de avaliação de empresas, até porque esse conteúdo é um conteúdo que quem quiser trabalhar ganha dinheiro com isso. Tá? Quero dizer para vocês que é uma coisa muito legal. Todo mundo quer saber quanto vale a minha empresa, quanto eu devo comprar uma empresa, quanto eu devo vender. Então é super atual e pessoas que têm empresas de contabilidade ou empresas pequenas de consultoria se dedicam a esse tipo de trabalho, ganha dinheiro com isso. Isso é muito procurado, muito, muito legal. Então, e análise de investimentos seria uma matemática financeira aplicada em avaliação de empresas. O que eu vou fazer? Eu vou nesse mesmo capítulo, em vez de eu fazer um capítulo só de análise de investimentos, que é uma revisão de matemática financeira aplicada à avaliação de empresas, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar, neste capítulo, eu vou incluir indicadores, poucos, né, os mais importantes, que se usa principalmente em plano de negócios. Que eles usam, quando eles fazem plano de negócio e análise de investimentos, eles não fazem toda uma análise econômica financeira profunda. Eles usam 4, valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback e índice de lucratividade. Então, em vez de eu fazer um capítulo, como eu tenho já montado, até porque a gente começou um mês depois, né, e esse capítulo tem mais ou menos quase 20 dias, que quando a gente dava no semestre anterior eu fazia. Então, nós já estamos em cima do laço. O que eu vou fazer? Eu vou, mais uma vez, colocar uma parte prática. Eu vou dar em 100% a avaliação de empresas, que é o que vale, e o outro, que vocês já tiveram, eu vou somente utilizar os indicadores. Lembro também o seguinte, eu perguntei para vocês no início se vocês tinham HP. Muita gente, durante o semestre, não se interessou em querer saber a conta, etc. Tal. Digo para vocês que quem for da área financeira é fundamental entender, embora tenha o Excel, né,
mas o HP... Quem domina o Excel não substitui a HP agora. Agora, como a gente está falando de forma remota, pode substituir HP pelo Excel, que tem todas as fórmulas ali. Mas, por exemplo, taxa interna de retorno. Ela é uma fórmula que a gente calcula essa taxa por tentativa e erro, né? Então, é uma coisa que para fazer à mão é uma coisa impraticável. Então, tem que usar HP, valor presente líquido. Então, esse último capítulo, que é a análise econômica e financeira, teria grande uso, né? Seria muito importante, legal e bem atualizado se nós utilizássemos HP 12C, que é uma inovação. Ou o Excel, né? Porque as mesmas funções que tem HP tem também o Excel. Mas, como a gente também começou um mês depois, em vez de começar em agosto, começamos em setembro, né? Acho que é isso. Eu vou fazer o seguinte, como também já foi uma matéria dada, eu ia buscar essa informação para aplicar. Então eu vou fazer uma aplicação direta, eu vou fazer uma aplicação prática disso. Vou incluir o que é de importante nesse capítulo aí de avaliação de empresas. Ou seja, praticamente aquilo que a gente fez lá quando a gente fez desempenho operacional e alavancagem financeira. Lembra que nós utilizamos alguns indicadores de desempenho, ROA, ROE, ROI e GAF? Eu vou utilizar esse mesmo critério. Em vez de eu dar um capítulo, porque quando eu estava presencial, eu dava um capítulo à parte que era bom para recuperar, né? É muito legal para quem gosta de análise de investimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar esses indicadores de desempenho, que são mais avançados, na avaliação de empresas que a gente utiliza o fluxo de caixa. Tá certo? Então, eu penso que vai ficar bom. E o proveito vai ser bem prático, bem legal. Perfeito? Então, voltando, a avaliação de empresas é um capítulo assim, um pouco mais leve, assim, menos, como é que eu vou dizer para vocês, menos reflexivo, menos teórico e mais prático e mais usual. Né? Então, ele até para ser bem objetivo, ele é mais fácil. E estatisticamente, como eu gosto de um pouquinho de números, as turmas nos últimos 10 anos, gosto de falar sempre assim de longo prazo, né? Sempre foi bem. Então, eu quero dizer para vocês que vocês não vão ser diferentes, vão ser melhores ainda pelo andar da carruagem. Beleza? Tem um ok, isso mesmo. Ok, beleza, Júnior? Eu também tenho esse app aí, esse aplicativo, né? Então tá bem. Então é assim, eu espero assim, quando a gente for fazer essas aplicações direto, né, esses indicadores, em vez de fazer um capítulo à parte ali, se alguém quiser aumentar um pouquinho e me pedir, eu vou ver o desejo de vocês. Aí a gente entra na HP. Tem uma câmera aqui que ajuda, dá para ver bem HP, é bem legal. Eu gosto de... Isso é uma coisa que me motiva muito, passar isso aí para vocês, tá? Então eu vou sumir um pouquinho daqui e vou aumentar aqui e vou começar a conversar com vocês, vou começar a contar uma história. Imaginei que aproveitem bastante, não deixem acumular, né? Que eu procurei ser o mais específico possível para não ter erro. Beleza? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar assim, avaliação de empresas. A gente vai botar, na verdade, uma lupa em cima da empresa para ver o que a gente pode retirar dela. Qual que é o valor dela? Né? Na verdade, não é o valor. A gente pode olhar assim, eu olho no balanço patrimonial, lá o patrimônio líquido, e ali já está me dizendo qual que é o valor da empresa, qual que é o valor patrimonial da empresa, mas não é bem assim. Existe o valor de mercado, existe um delta em cima daquele patrimônio líquido que o mercado atribui. Aí é o grande gap, é a grande ponte. Sim, o quanto eu vou acrescentar em cima do meu patrimônio líquido?
esse delta é que eu vou explicar para vocês e que todo mundo quer saber. Ele não é preciso, mas ele aproxima muito uma negociação, a gente tendo como início essa informação. Então, eu diria para vocês, a gente fala avaliação de empresas, e por que está entre parênteses valuation? Na verdade é o seguinte, eu posso avaliar a empresa em diversos ângulos. Avalio a empresa em termos do meu capital humano, avalio empresas através do meu maquinário, se ele é obsoleto ou não. Mas o que nós vamos estudar, em função, isso tudo junto vai integrar a avaliação de empresas, que nós vamos chamar de valuation. Por quê? Porque o americano, inclusive, é o que mais se entende, e ele difere da avaliação de empresas, porque o valuation ele representa e diz exatamente o que eu quero. É valorar. É dar valor à empresa, é dar preço. E vocês sabem que um preço é subjetivo. Um carro de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, na verdade, se a gente for calcular, ele não vale mais nada, né? Mas pelo valor que a gente atribui dele ser antigo, etc., ele vale milhões. Então, entre o preço dele, estrutural, físico, e aquilo que a gente paga por aquilo, é o que a gente vai estudar, é esse delta. Uma água mineral vale quanto? R$3? Eu digo para vocês, vale quanto? Você pagaria quanto por uma garrafa de água mineral? Não pago mais do que R$3, R$4. Quando a gente vai na praia e alguém quer cobrar 5, a gente fica bravo. Mas eu digo o seguinte, imagina a gente num deserto, quase morrendo de sede, alguém chega, quanto é que vocês pagariam por aquela água, naquele momento, naquele contexto? Então é isso aí, o mercado ele vai dar um valor negativo ou positivo, né, em função do contexto. Assim como, por exemplo, né, me lembrei agora, eu vi aqui nas estatísticas aí que o candidato Jean fizeram, né, e divulgaram que ele estava lá em cima. Então estava bem na foto, né? Tem alto valor, né? Alta aceitação. Aí, em função de várias denúncias, alguma coisa, a gente não sabe para quanto ele ficou, se ele caiu ou não. Então, da mesma forma que ele mostrava o que ele fez, valorou, né, a candidatura dele, dependendo das outras informações, pode denegrir e pode acabar. Então, o valuation é muito mais do que a avaliação de empresas, né? Valuation é dar um preço, atribuir um valor. Quanto que você pagaria por aquela estrutura? Então, é por isso que é importante a gente ter que diferenciar um pouquinho. A gente fala avaliação de empresas, mas quando falo em avaliação de empresa, eu posso, às vezes, falar um pedaço dela, né? Aí por isso que a gente procura não falar em avaliação. Mas o que você vai avaliar? Não, na verdade eu vou dar valor, eu vou dar preço a ela. Então a gente prefere utilizar essa informação valuation. Não é nenhum sofismo, mas acho que essa palavra valuation ela representa melhor. Se a gente tivesse que traduzir para o português, a gente chamava de valoração, né? Então valuation é valoração, é precificação, é dar preço aos ativos. E a metodologia, então, eu vou passar para vocês uma metodologia para determinar. Eu vou falar primeiro geral, até que a gente entre nas contas, né? Lembra que eu disse para vocês que a gente usar 3 demonstrativos importantíssimos, né? Que era balanço patrimonial, nós íamos usar a demonstração de resultados do exercício, tudo contábil, né? Depois a gente faria os nossos ajustes. E agora a contabilidade também disponibiliza nos jornais e disponibiliza para o público, né, o fluxo de caixa. Então ele mesmo calcula o fluxo de caixa, a contabilidade calcula, e a gente vai fazer alguns ajustes também. Então agora nós vamos trabalhar com três demonstrativos: o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, o DRE,
e o fluxo de caixa. Por quê? Por que a gente vai ter que... É para complicar a vida da gente? Não. É porque na metodologia do fluxo de caixa, nós não trabalhamos com regime de competência. Lembram? Puxando um pouquinho da contabilidade, regime de competência é quando eu compro alguma coisa, eu faço um ato e a contabilidade registra. Então, se eu compro uma mesa, então é registrado ali. Só que existe um outro contraponto que é quando que esse dinheiro vai sair do caixa? Pode ser à vista ou pode ser a prazo. Então, quando eu faço uma avaliação de empresa, eu uso o regime de caixa. Ou seja, é mais preciso. Não adianta, por exemplo, não adianta eu ter uma demonstração de resultados, como a gente já trabalhou, e lá aparece lucro. Aquele lucro, não necessariamente, pelo registro da contabilidade, entrou naquele ano. Pode ser que as minhas vendas que eu fiz, eu tenha recebido só 10 ou 20% à vista, o resto tudo a prazo. Então, o resto eu vou receber no ano que fechar, no próximo ano. Então o que a gente vai? É importante ter a demonstração de resultados, sim, mas o fluxo de caixa, eu vou dizer o seguinte, é a peça contábil mais importante. Eles costumam dizer, fluxo de caixa é o rei. Se eu tiver que deixar o balanço do lado, a demonstração de resultado do lado, e trabalhar só com fluxo de caixa, eu posso dizer que a minha empresa tem muito mais chance de sobreviver do que se eu não tiver o meu fluxo de caixa, só tiver a demonstração de resultado de balanço patrimonial. Então, isso é para vocês verem a importância do fluxo de caixa. Alguém que já teve experiência já deve saber disso. E a nossa própria vida. A gente, para saber das nossas contas, nós não temos um balanço patrimonial que eu poderia fazer, a pessoa física. Eu não tenho uma demonstração de resultados como a contabilidade faz. O que eu tenho? Eu tenho meu fluxo de caixa. Aquilo que entra, aquilo que sai verdadeiramente. Então, em valuation, a minha peça, embora eu vá utilizar dados do balanço e da demonstração de resultados, mas nós vamos caminhar para a construção do fluxo de caixa, transformar o lucro, ou melhor, ver do lucro que a gente teve conhecimento da demonstração de resultados, onde efetivamente está caindo esse dinheiro. E aí eu faço a conta em cima do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa vão ter duas informações importantes, que é o fluxo de caixa livre para a empresa, que olha só, está lá embaixo, é a transformação do lucro operacional líquido em caixa. Então a gente vai apurar o LOL, e depois do LOL nós vamos transformar isso, quero saber quanto desse lucro realmente entra no momento atual e nos futuros. E também vamos conhecer, quando eu levo em conta os financiamentos, eu vou conhecer lá o fluxo de caixa livre para o sócio, ou seja, é o fluxo de caixa após as dívidas que eu tenho, onde eu, como eu sempre digo, passar a régua e vou saber o que sobrou para os donos da empresa. Então eu queria que você, nesse momento, assim, escutasse o que eu estou falando como uma história. Tá? É claro que algumas coisas vocês podem não entender, mas é como eu estou contando uma história para vocês, e que isso tudo vai ficar claro, né? Vai ficar claro quando eu começar a botar números. Mas é importante, o que eu peço para vocês, é importante é o entendimento daquilo que eu estou falando. Né? Mesmo que não absorva em 100%, mas então estou entendendo que a avaliação de empresas é saber quanto é que eu pago por aquilo. Quanto que eu dou de valor para aquela empresa. Né? E isso aí é variável. E sim, valuation eu faço o quê? Não, valuation eu não posso usar somente o balanço e a demonstração de resultados, eu tenho que usar um instrumento muito mais preciso em termos de apuração de resultados, que é o fluxo de caixa. Todo mundo já ouviu falar em fluxo de caixa, todo mundo sabe que a importância dele. Certo?
Outra coisa importante que eu quero falar para vocês é que esse fluxo de caixa ele precisa ser projetado. Então é assim, ó, nós vamos ter em mãos, e aí até peço para vocês, até mandei um e-mail para vocês, assim, ó, se vocês querem ter um aproveitamento 100%, aquele que tiver a habilidade de poder mudar as telas de um para outro com rapidez e ver no próprio computador, etc., tudo bem. Mas eu digo para vocês, utilizem aquele material complementar, que são 4 folhinhas. Eu, se fosse vocês, não sei se eu estou sendo retrógrado, tirava uma cópia daquilo e deixava do lado de vocês, porque eu vou ter muitas coisas eu vou ter que falar do passado, e aí eu estou dizendo, olha, vocês que estão aqui com um balanço na frente, tá vendo aqui? Fica fácil para mim e para vocês entenderem. Para eu entender e para vocês entenderem também. Tá? Então eu dou uma dica, aquele que não tiver 100% de habilidade em botar 2, 3 telas no computador, utilizem isso aí, tirem, não custa caro, são 4 folhinhas apenas, que eu digo o seguinte, para mim é o segredo, é a chave de ouro para esse capítulo. Utilizem esse aí para poder ver. Então é o seguinte, então eu vou fornecer para vocês, a gente vai buscar aquilo que é divulgado, né? Esses demonstrativos, que é o balanço e a demonstração de resultados, e algumas empresas, às vezes, apresentam o seu fluxo de caixa, mas nós vamos fazer o nosso fluxo de caixa gerencial ajustado, prático para valuation. Tá certo? Então a gente apura os dados naquele ano e aí acontece uma coisa muito importante. É que eu, para avaliar uma empresa, eu preciso fazer uma projeção. E nós vamos fazer em 2 etapas. Uma projeção que a gente vai chamar de período explícito, que na vida prática a gente se utiliza há 10 anos. Quando quer economizar na vida prática, a empresa não sendo muito grande, 5 anos. Mas vamos falar, em princípio, vamos ser egoístas lá, vamos logo no máximo lá. Grandes empresas, 10 anos. Por que eles chamam de período explícito, período previsível? É porque na prática a gente consegue ter boas informações, nós temos bons cálculos, a gente tem bons métodos para se fazer uma previsão até para 10 anos. Claro que tem, a ONU, por exemplo, faz previsão para 30, 40, 50 anos. Mas eu digo o seguinte, para avaliação de empresas, uma situação mais prática, né, a ideia é projetar para 10 anos, a gente tem domínio sobre essas informações. Mas eu quero dizer para vocês também que para eu saber o valor da empresa, não é suficiente 10 anos. A gente tem que calcular, depois de projetar os 10 anos, a gente tem que fazer um cálculo de um período que a gente chama de não explícito, que é com base só na matemática que eu vou projetar isso aí, que a gente chama de período residual, ou que a gente chama em matemática financeira, é o cálculo do valor presente de uma perpetuidade. Ou seja, se eu estiver ganhando infinitamente um valor X, quanto que eu teria que aplicar hoje no momento? Então tem uma fórmula muito simples em matemática financeira que nos ajuda a calcular. Bom, então, esse nosso fluxo de caixa ele vai ter que representar o equivalente, né, se fosse uma vida, para fazer uma avaliação de profissional, 50 anos. Pô, mas o cara é louco fazer um negócio desse. Não. Se eu pegar, vou citar um nome aí, qual que é o potencial da Yasmin e dos demais, do Bruno, da Daniela, que tem 20 anos, e digo o seguinte, o que a Yasmin pode, eu vou projetar, né? Pode dar, eu vou dar um valor para ela. Será que eu vou ter que calcular somente os 20 anos que ela viveu? Será que eu vou calcular só mais 10 anos para frente, que deu 30 anos? Será que esse é o potencial? Dizem que o potencial da pessoa, a gente atinge
teoricamente aos 40, hoje um pouquinho mais para frente, eu não teria que calcular pelo menos até uns 80 anos, prever o que ela poderia dar de importante para trazer um valor presente matematicamente para dizer qual é o potencial dela? Ou eu vou analisar só 5 anos só e vou dizer, bom, é isso aí? Não, não é assim. Então, eles têm uma justificativa científica para dizer que se eu quero dar valor para alguma coisa, eu tenho que ver qual é o potencial que essa pessoa vai dar para o meu futuro. É preciso? Não, mas é uma maneira de calcular. Vai ter momentos que eu preciso calcular. Eu digo para vocês, quando uma empresa de recursos humanos quer contratar alguém, eles têm bastante cálculos estatísticos, etc., para definir que potencial eles podem dar para o banco ou para através de uma pesquisa que eles fazem individualmente, através de entrevistas, através de questionários, através de dinâmicas. E eles tem psicólogos e grandes empresas, né? Observam isso aí, utilizam um cálculo e atribuem. Claro, quando tiver que escolher, quando tem muitos candidatos, escolher entre alguns, né? Não é só uma informação quantitativa. Então, o valuation, a administração de empresa, tem esse fator. A gente também vai ter que, mais uma vez, usar aquela primeira informação que, com certeza, no primeiro dia, eu sei se o professor está maluco dizer que é arte nas finanças. Não. Aí está a arte. Aí está o nosso valor intrínseco, né? E o ser humano tem essa capacidade de ter essa sensibilidade, não em acertar em 100%, a gente erra, mas isso a gente faz a conta. Por exemplo, quando eu compro um carro, a gente fala para o nosso colega o quanto pagou, qual que é a potência, dados que a gente quantifica. Mas no fundo, se a gente for botar, existem metodologias para isso, uma delas é a metodologia multicritério de apoio à decisão, que a gente dá lá no mestrado, que consegue dizer que a compra daquele carro, por exemplo, teve muito mais elementos intangíveis que fizeram com que eu optasse por A, B ou C. Então não é só pelo preço. Existem outras variáveis intangíveis que a gente consegue colocar, aquelas que sejam possíveis, que vão influenciar na nossa decisão. Então, toda essa nossa teoria que nós estamos falando é para mostrar a importância do valuation. Como eu digo para vocês que quem trabalhar nessa área vai ganhar dinheiro com isso. Que tem que ter a arte, tem que ter um pouco de sensibilidade, tem que ter um pouco do analista. E por último, da metodologia, né, que a gente estava falando, a gente vai usar uma taxa de desconto. O que é essa taxa de desconto? É o nosso velho VAC. Depois eu vou explicar por que a gente opta pelo VAC. Né? Mas, na verdade, na metodologia geral, a gente vai chamar de taxa de desconto. O que significa isso? Significa o seguinte: eu vou projetar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ok, eu projetei para o futuro. Joguei todos os valores, as inflações, todos os indicadores que eu achei o quanto vai dar no futuro, dentro da minha previsão. Sim, ok. Aí vi qual é o potencial que ela dá. Vi qual é o lucro que ela vai fornecer para a gente. Mas eu pergunto, quanto que eu pago hoje? Aí eu vou ter que botar uma taxa. Lembra daquela nossa taxa chamada taxa mínima de atratividade? É aquela taxa mínima que eu aceito se eu investir na empresa, quanto que vai me render? Então eu trago todas essas minhas projeções para valor presente, com base nessa expectativa de ganho, que a gente vai chamar de taxa de desconto, que eu vou descontar, eu vou trazer do futuro para o presente, para poder fazer uma proposta. Olha, essa empresa aí, que ela no momento pode estar toda até quebrada, descapitalizada, eu posso pagar um valor muito alto, porque quando eu fiz a conta, quando eu estudei, apliquei a metodologia do valuation, eu vi o seguinte, que ela tem muito para me dar. Então eu pago um valor a mais
para ter ela comigo, porque eu sei que ela vai me render louros, né? Bons rendimentos, Isso não é fácil de fazer. Existe uma metodologia, mas é muito desafiante. Digo para vocês, um dos pontos de finanças que mais me motiva é estudar sobre avaliações de empresas. Isso é uma coisa que muito me chamou a atenção. Ok? Ô, professor. Sim. Não é uma questão muito do conteúdo, mas eu assisto um programa onde as pessoas elas vão lá apresentar a empresa e esperam receber uma oferta de investimento para a empresa delas. Lá eles criticam bastante que as pessoas não souberam fazer o valuation. Certo. Isso, o Shark Tank, o Júnior. Existe mais de uma forma de determinar o valuation da empresa? Quando ele diz que não fez, eu vou até dar um exemplo, fazer uma analogia contigo. Quando ele diz que não fez valuation é porque ele não soube calcular. Eu já vou responder a tua pergunta, mas eu vou dar mais uma história dizendo que ele não fez direto. Seja qual for o método que ele utilizar, ele não soube calcular. Ele não fez valor. É a mesma coisa para ficar bem mais simples. Né? Tu conhece o que é um plano de negócio, né? Sim. A gente faz um estudo de mercado, existe um plano financeiro, faz uma análise de investimento com alguns indicadores, né, ali, e aí é a mesma coisa. Eu digo, olha, tu estás vindo aqui na minha empresa, querendo vender para mim, ou querendo buscar financiamento, só que eu posso dizer para ti assim, ó, esse teu plano de negócio está furado. Só que valuation, ele é um pouquinho mais preciso, ele é um pouquinho mais sofisticado para vocês. E nisso que tu entendes, além do plano de negócio, porque olha só, o plano de negócio, até antes de chegar no fluxo de caixa, porque no final das contas, a hora que eu monto o plano de negócio, eu vou acabar caindo num balanço patrimonial, vou acabar caindo num DRE e vou acabar caindo num fluxo de caixa. E ali, aí que eu digo, quando eu apliquei a metodologia do valuation nesse fluxo de caixa, talvez não esteja certo. Mas eu quero dizer para vocês que a metodologia é matemática, eu vou dizer para vocês, é tudo certo. O que ele critica é que os números que eu coloquei ali, eu não coloquei correto. Ou melhor, a avaliação que eu fiz do mercado não foi suficiente para traduzir aqueles meus números. Porque, por incrível que pareça, num plano de negócio, o mais importante não é o plano financeiro. É o plano de marketing, é o estudo de mercado. Porque se tu estudar o mercado e a bússola apontar para uma posição que não é a correta, tu nunca mais, aí tu investe na empresa, tu nunca mais recupera. Agora vamos supor que tu estuda o mercado. Tu acertasse ali o filão, tá certo? Isso aí não é fácil, mas tu acertou o filão. E vamos supor que tu errou no plano financeiro, ou não trouxe financiamento, ou errou no capital de giro, e etc. Tu pode corrigir, pode pedir um assessor para corrigir. Agora, é o que eu sempre digo, é a mesma coisa do que plano de negócios, vou fazer uma outra analogia, é a mesma coisa. Imagina botar um prédio num terreno lodoso. O terreno é o estudo de mercado. E o prédio pode ser feito pelos maiores calculistas que entendem de finanças, matemática e estatística. Mas se colocar esse prédio num terreno que foi mal calculado, é lodoso, e não tem estrutura, o que vai acontecer com ele? Não vai aguentar, entendeu? Agora, o terreno é perfeito, botasse as bases boas, mas o prédio, mesmo assim, ainda ficou meia boca, tu ainda tem chance de recuperar. E se você não cair, mas tem chance. Não sei se eu expliquei. Entendi. Tá? Não, sim. Então, deixa para entender um pouco. Deixa eu ver aqui, porque nós estamos numa hora um pouquinho adiantada, quero fazer a chamada. Então, voltando um pouquinho aqui. Eu já vou fazer a chamada para vocês, tá? Observa. Então, eu quero mostrar para vocês, como eu falei na demonstração do fluxo de caixa, observem aqui comigo. Este vai ser o fluxo de caixa que a gente vai chamar de indireto, porque a gente vai pegar dados da demonstração de resultados contábeis e transformar num fluxo de caixa, né, para a gente fazer a avaliação.
Então nós vamos estudar 3 etapas. Por isso que eu digo que esse capítulo é um capítulo assim, o mais completo possível. E é bacana de estudar. Não é muito difícil. E ele utiliza todas as nossas, o nosso uso, todas as nossas metodologias que a gente aprendeu em Finanças 1 como Finanças 2, né? Capital de giro, tudo. Observem que nesse verdinho aqui, o primeiro passo que nós estamos fazendo é chegar no lucro operacional líquido. Observe que o LOL é uma coisa fundamental. Eu não abro mão de primeira coisa ter o LOL. O que é o LOL? Estou buscando, quero saber meu lucro em função da minha atividade fim. Independente se eu não quero saber se eu estou pedindo emprestado ou não. É preto no branco. Vendi, usei meus custos operacionais que eu precisei e quanto que daria de lucro. Se depois eu vou buscar financiamento, aquilo que a gente já discutiu ou não, é outro problema. Pode ser até que a minha empresa dê prejuízo. Mas eu quero dizer o seguinte, já começa por aí. Se o lucro operacional for positivo, significa que a minha empresa tem potencial. Se depois para baixo eu estiver lá no lucro líquido de prejuízo, eu vou dizer culpa dos gerentes, culpa do dono da empresa, culpa dos administradores, culpa dos gestores. Aí a gente começa então, pegamos o LOL, aí eu vou fazer um ajuste. Aquilo que eu disse para vocês, a gente vai começar a calcular, transformar esse lucro em dinheiro. Que a gente vai depois ver, eu vou explicar para vocês como a gente faz, mas qual é o meu objetivo seguinte? É buscar o fluxo de caixa livre para a empresa. Imagina, eu tenho lucro, que são registros que a gente chama-se por competência, né? E vamos fazer registro por caixa, transformar isso aí. Como é que foi isso? A contabilidade nos ajudou a fazer, mesmo não sendo preciso, mas ele disse, olha, se a gente vai ver com calma, tá? Se a gente pegar a depreciação, pegar os investimentos, o capital de giro e utilizar assim, assado e fritado, a gente tem muita chance de chegar próximo do caixa da empresa. E terminando, a gente não pode deixar o DRE pela metade, a gente tem que dizer o seguinte, bom, quanto de dinheiro efetivamente vai ficar para os donos da empresa, que é o fluxo de caixa livre para os sócios. Mas digo de antemão para vocês que quando a gente faz o cálculo do valuation, a gente vai aqui, ó. A gente parte desse valor aqui. Ou seja, na verdade, esse fluxo de caixa livre para a empresa, por que está dizendo livre para a empresa? Independente dos financiamentos. Se fosse em outras palavras, eu poderia dizer, é o lucro operacional, é o meu lucro transformado em dinheiro, operacionalmente. E depois aqui tem o lucro depois das minhas dívidas. Mas eu primeiro calculando o valor da empresa com base no potencial da empresa, depois eu vou fazer um pequeno ajuste, que a gente vai ver no final, é dizer, bom, então tá, então eu vou ver quantos tu tens de dívida, quantos tu tens de dívida trabalhista, se teus equipamentos para dar essa receita, eles efetivamente estão atualizados, operacional. Mas o primeiro passo é o potencial da empresa. Essa empresa, ela tem potencial, sim ou não? Depois eu faço os outros ajustes. Então, isso que eu quero dizer. Então, a gente vai primeiro em passo entender na construção do fluxo de caixa, que na verdade é mais um DRE gerencial, né? Adaptado para a nossa realidade. A gente vai buscar essa informação que a gente vai chamar de ano base, é o ano atual. Vamos projetar 10 anos, isso é na teoria, né? Mas claro que nós vamos fazer uma projeção de 3 anos, 4 anos, senão não termina hoje. E vamos calcular aquele período que a gente chama de não explícito, né? Ou valor residual, ou perpetuidade, que é um cálculo matemático baseado em estatística. Então, com esse nós estamos chegando, nós vamos chegar no final. Com essa estrutura montada, a gente vai aplicar as fórmulas e vai ter o valor dela. Eu esqueci de dizer, tu me perguntasse, François, da seguinte forma, existem outros métodos? Sim. O mais utilizado, mais prático, que 90% das pessoas usam, é o fluxo de caixa descontado. É esse que eu vou dar para vocês, é esse que é utilizado nas bolsas de valores, etc. Existem outros métodos, que são o contábeis, que é, por exemplo, baseado em múltiplos. A gente pega
indicadores múltiplos, que são dados mais contábeis, que ajudam a complementar essa nossa análise, mas eu vou dizer o seguinte, não é aí que eles se baseiam. Então existem métodos de avaliação contábeis, embora não sejam, eles são complementares, mas o que a gente utiliza para discutir, para começar a discutir, é com base no fluxo de caixa descontado. E também tem outros métodos mais avançados, que é pelas opções reais, muito utilizado. Mas aí é um cálculo bastante de engenharia, bastante sofisticado, críticas como todos eles têm, que em termos teóricos a gente pode dizer que ele supera algumas deficiências do nosso fluxo de caixa, mas é o seguinte, mas nem todo mundo consegue calcular. Não são todos os empresários que conseguem calcular. Então, por exemplo, eu tenho que fazer avaliação de empresas para empresas pequenas. Além desse método que eu vou passar para vocês, no final eu vou dizer, eu consigo fazer uma conta muito mais simples ainda para se ter um valor. Mas quanto mais simples, eu quero dizer para vocês, mais o valor é grosseiro, né? Em suma, existem outros métodos mais adiantados, mais difíceis de utilização prática, uns menos avançados à contabilidade que são complementares, né, que a gente utiliza bastante, chamados, eu vou comentar com vocês, né, indicadores através de múltiplos, pelo próprio valor patrimonial, que é o patrimônio líquido ali, que aquele ali é uma informação que tem que ser trabalhada em cima, mas em suma, esse que eu estou dando para vocês é o bicho, é o que se utiliza em 95% dos casos, tá? É porque o que eu sempre estranho é porque em episódios diferentes sempre falam que nós contratamos uma empresa que fez o valuation. Sim. Pô, daí eu olho para isso e penso, mas se é uma empresa que está fazendo valuation, sim, ou uma empresa muito ruim pelo que eles falam, foi feito errado, né? Aí eu penso, ou uma empresa muito ruim, ou eles estão forçando a barra para dar, vamos dizer assim, pano para manga pro programa. Concordo. Então, deixa eu dizer, quando uma empresa calcula, tu sabe que essa empresa pode ser, são empresas de consultorias, né? Eu quero dizer para o seguinte, a gente vai ver no final das contas que existe aí vamos trabalhar pelo universo ali chamado buraco negro, né? O valuation tem um buraco negro, que são as projeções. É aquilo que eu digo. Não é fácil. Imagina esse fluxo aqui que eu tenho. Eu tiver que projetar ele, vamos supor, para 5 anos. Poxa, eu tenho que ter uma expertise, eu tenho que ter uma experiência bastante interessante de mercado e de finanças para que esses números... Porque qualquer coisa, François, que eu colocar aqui, eu vou chegar no valor da empresa, mas não vale nada. Então, quando eu digo o seguinte, qual que é a receita líquida, pega uma empresa verdade e projeta para 5 anos? Tu tem que estudar, cara. Eu vou dar um exemplo bem para todos aí que estão me escutando. Eu digo assim, eu vou pedir para vocês, no próximo encontro, fazer uma previsão de quanto vocês vão ganhar daqui a... Não vou muito longe. Quanto vocês estariam ganhando daqui a 3 anos? Uma coisa que vocês se conhecem muito, conhecem o potencial nunca mais do que ninguém. Eu quero saber se vocês vão acertar. Quer dizer, vocês podem até botar um valor. Aí eu vou perguntar, mas que valor é esse? Vai discutir, vocês vão dizer uma premissa, vão dizer as premissas. Se tiver uma boa oratória, vão me convencer, mas eu quero saber se depois de 3 anos, ver se bateu o valor ou não. Então essa projeção aqui é que é o grande X do problema. A metodologia matemática, ela é perfeita. Mas isso aqui, de projetar, é que não é fácil. Tanto é que vocês vão ter uma disciplina única e exclusivamente para trabalhar esse miolo aqui, que é planejamento financeiro e orçamentário, que vocês vão trabalhar com orçamento. Orçamento nada mais é do que prever o caminho da empresa para, dependendo do que vocês querem, 1 ano, 2 anos, 3 ou meses, etc. E aí existem um monte de técnicas de previsões. Nesse nós não vamos dar, eu vou dar a previsão para vocês,
nós vamos só o fato de aprender a calcular. Certo? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para frente. Bom, deixa eu ver se mais uma coisa aqui, para a gente parar aqui. Bom, isso, vamos parar aqui, onde que eu queria parar era aqui, ó. Finalizando esse papo todo que eu dei para vocês é o seguinte: o que é que ao final das contas eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou buscar o fluxo de caixa livre para a empresa, lembram? É quando eu montei o DRE todo, baseado em dados contábeis, apurei o ano base. E aí eu vou ter lá o meu fluxo de caixa ali para a empresa. Depois eu vou buscar o quê? Eu vou buscar o valor presente do período explícito, ou seja, aquela projeção que eu fiz para 10 anos, eu vou trazer para o momento atual. Então já tem duas informações. Eu tenho quanto eu tenho de caixa em função do potencial hoje. Projetei para 10 anos, vou fazer uma conta com vocês depois, e vou trazer para quanto vale aquele dinheiro futuro vale hoje. Então, valor futuro, vou trazer para valor presente, daquele período de 10 anos, e vou trazer também o valor presente desse período que a gente chama de não explícito, valor residual ou perpétuo, que é uma fórmula matemática que não tem nenhuma complicação. Somando esses três, eu tenho o chamado valor da empresa. É isso que a gente vai estudar. Então a gente contou essa história. É importante que essa ladainha toda que eu digo para vocês, é isso que eu digo. Nós temos que não deixar passar, pelo menos assim, entender teoricamente, porque é isso que facilita ou não a nossa velocidade em fazer as contas. Porque uma vez entendido esse raciocínio, o cálculo é simples, ele não é complicado. O problema é que às vezes a gente não entende, claro, isso é normal, a gente tem às vezes dificuldade de entender bem, coisa, e aí se atravanca aí nas contas, né? Mas é normal. Bom, antes de eu fazer a nossa chamada, eu quero dizer para vocês o seguinte, então isso eu queria chegar até aqui mesmo, que é uma primeira introdução. Por favor, solicito para vocês que tragam impresso, se possível, acho que é a melhor maneira, esse demonstrativo, que é um demonstrativo que eu digo que é de laboratório, que ele é feito justamente para cravar e consolidar todos os conceitos que a gente vai dar, para depois o seguinte, eu pegar isso aqui e aplicar na prática. E tem que funcionar. Então esse conceito que eu dou teórico, ele não pode deixar de não funcionar na prática. Então, o que eu peço para vocês? É esse demonstrativo, esse balanço patrimonial, essa que nós vamos chamar de reclassificação do balanço, ninguém vai precisar decorar. Isso assim, mais uma complicação? Não. É justamente para que a gente faça o cálculo de forma simples e objetiva, eles deram a sugestão de reclassificar o balanço para a gente ir direto ao ponto. Isso tem tudo a ver com Finanças 1, que a gente vai trabalhar, lembra? Vai trabalhar com necessidade de capital de giro. Então eles já fizeram essa reclassificação do balanço para que a gente possa, né, nesse quadrado em vermelho aqui, ter diretamente a informação do ativo circulante operacional e passivo circulante operacional, que é justamente a determinação do capital de giro. Então, com isso em mãos, vocês vão pegar lá o balanço que eu vou deixar para vocês, vão olhar aquela conta que eu estou precisando e vão buscar lá no balanço contábil o que é necessário. Então, esse reclassificação do balanço nada mais é do que mais uma tabelinha daquela de ajuda, de apoio. Sabe aquela dos indicadores? Sabe aquela que você não tem, mas eu fazia anteriormente, a do beta? A gente vai ter mais essa aí também. É fácil, vai ser um apoio para quando eu pegar um balanço real, eu ver quais são as contas que eu preciso utilizar do ativo circulante operacional e passivo circulante operacional. Bom, então tem essa. Depois eu queria que vocês trouxessem a demonstração de resultados contábeis, que é a empresa acadêmica que eu estou trazendo, e mais essa aqui, ó, que a gente vai fazer diferente. Se fosse de forma presencial,
que eu fazia? Eu ia para o quadro branco lá e ia fazendo rubrica por rubrica como é que eu cheguei nesses valores aqui. Bom, é que eu não tenho uma câmera pulsante, eu tenho um quadro branco aqui, muito bom, por sinal, desculpa a modéstia, mas não tem a câmera assim para fazer passo a passo. O que eu vou fazer? Vocês vão ter isso em mãos, aí eu vou ter que passar as transparências para frente. Vocês tendo isso aqui em mãos, eu vou lá dizer para vocês como que eu busquei cada um desses valores. Até aqui, ó, até no LOL aqui, vocês já sabem onde eu busquei, mas nós vamos rever. Está vendo esse NE, notas explicativas? O que nós vamos fazer? Eu pontuei todos eles. E à medida, então, eu digo, ó, pessoal, vamos no ponto 1, como é que eu cheguei? Como é que eu cheguei nesses 24 mil aqui? Aí eu vou lá, eu vou lá no slide e mostro para vocês e lá está a conta feita. Se vocês quiserem olhar, eu já disponibilizei isso para vocês já. Ok, como é que eu cheguei no 30? Como é que eu cheguei no 10 e 200? Então, o que vai acontecer? Para eu não ter que ir e voltar, o que eu vou fazer? Eu vou passando os slides e vocês, com esse papel na mão, eu acho que fica fácil assim, fica fácil para dizer, entendi, de onde que pegou esse valor, pega para aqui, pega para lá. Eu acho que vai ficar bom. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar o nosso papo de hoje. É um conteúdo, eu vou dizer para vocês, para mim, o que eu mais gosto, que é assim, para mim é super motivador. Então vocês explorem bastante, tentem, não é difícil, né? E eu tenho muito que aprender, e todos nós temos muito que aprender, porque quando se vai fazer uma avaliação, e essa avaliação tem aspectos objetivos e subjetivos, ou tangíveis e intangíveis, quando entra nesse mundo intangível, ele é um outro mundo para se estudar. Né? É um outro mundo para se estudar. E que bom que aconteça isso, porque só assim a gente tem o que fazer, tem que estudar. É como nas ações. Para você comprar uma ação, você pode pegar lá o lucro por ação, ver o valor patrimonial, pega lá o patrimônio líquido e divide pela quantidade de ações, a gente vai ter o valor patrimonial unitário. É o preço da ação contábil que a gente lança em bolsa. Só que quando ela chega em bolsa, as pessoas que olham aquilo ali, o valor patrimonial é 2, mas ela está valendo 4. Por que 4? Alguém fez um valuation, alguém descobriu o potencial dela e pagam por aquilo. Ou, de repente, pode pagar 3, 2, ou pode até pagar 1. Nem o valor patrimonial dela eu pago. Então esse é um grande desafio para nós, é muito bacana. Sim? Eu tenho uma dúvida bem simples. Sim? Ali naquele quadrinho onde está o valor presente do fluxo de caixa após o período explícito de projeção. Eu queria saber se é a mesma coisa que período não implícito do slide anterior. Peraí, deixa eu voltar aqui para não responder besteira, tá? Deixa eu voltar no pequenininho aqui mesmo. E aqui? Uhum. Tá. O que tem? É essa informação. Vou aumentar então. É essa informação? Não. Não, é de baixo. O valor presente do fluxo de caixa após o período explícito de projeção. Isso está. Eu copiei do autor, mas valor presente do fluxo de caixa após o período explícito eu posso botar aqui, anote aí para vocês, que é o chamado de valor residual, pode ser chamado de perpetuidade ou período não explícito. Nós vamos trabalhar, com, deixa eu voltar aqui, mais com essa nomenclatura. Período explícito e o período não explícito, né? Que é o residual ou perpetuidade. Embora, eu vou dizer para você o seguinte, na prática, entre os profissionais, eles chamam mais de valor residual. É mais comum. Mas aqui, por uma questão de... Eu gostei da ideia do Asaf Neto, é um pouquinho mais acadêmico, mas é o sinônimo. Tá certo?
Ah, tá, beleza. Não, mas era só isso mesmo, obrigada. Certo, sem problema. Então tá, meus colegas de trabalho, deixa eu fazer deixa eu ver, eu vou fazer uma enquete aqui, ó, como a gente tem mais uns minutinhos aqui, ainda é cedo. Dei pouco conteúdo hoje, hein? Como é cedo, vou fazer uma enquete para saber quantos estão na sala de aula, hein? Posso fazer? Vou fazer aqui uma enquete. Iniciar uma enquete. Claro que eu quero saber, vai ser sim ou não. Obviamente, só vai aparecer o sim, né? Vamos ver quantos tem aí. Vamos ver. Olha a coisa linda. Tá bom. Tatiane, olha, eu tenho os nomes tudo aqui, hein? Laura, só isso aqui, meu Deus do céu. Isabela Carminati. Olha, Isabela, tem que entender o conteúdo para ficar mais fácil, hein? Bom, olha só, vocês querem ver? Ó? Eu vou só passar para vocês o encerramento. Deixa eu dizer aqui, iniciar. Enquete. Eu não sei como é que... não sei. Para publicar os resultados. Olha só, pessoal. Tem 19... Tem 19 inscritos. Só apareceram 13. Bom, mas eu vou fazer pelo método tradicional, tá, pessoal? De repente essas pessoas foram tomar um cafezinho. Então deixa eu fazer aqui. Limpar, salvar, nome dos participantes. É isso que eu digo, né, pessoal? É aí que tá, né? Então a gente tem que trabalhar na mão dupla, né? É importante, quer dizer, eu contribuo, vou me esforçar ao máximo, estou bastante motivado para estar junto de vocês, mas eu sei que pode não ser o mais agradável possível, mas é importante o entendimento desse conteúdo teórico, porque a conta a gente faz de forma grosseira grosseira não, até de forma bem precisa, mas de repente nem entende nada. Mas enfim, é isso que a gente tem para hoje. Vou me despedir de vocês aqui. No nosso próximo, eu reitero, né, não deixam de trazer aquela... Acho que vai ficar fácil. Nem todo mundo tem habilidade de ter numa tela aqui todas as informações. Né? Acho que um velho papelzinho já ajuda para a gente ir com mais rapidez e vai ficar fácil para localizar. Perfeito? Então, bom dia para vocês. Até hoje é quinta? Meu Deus! Bah. Tchau. Até mais, professor. Um abraço, François.